Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos chegando aqui com o nosso vídeo de hoje. Como é difícil a gente dar a volta por cima depois de uma separação, não é verdade? Quem nunca teve o coração partido após o término de um relacionamento, de um casamento, de um namoro ou de um amor não correspondido? Hoje nós vamos falar sobre como superar o ex. Existem namoros e casamentos, que eles estão tão ruins que o término é um alívio. Ou quando as duas partes concluem conjuntamente que tudo está acabado. Aí também é bem mais fácil o rompimento. Só que isso não é o mais comum. Até acontece do casal descobrir, chegar a um consenso, falar, bom, não tá mais dando, mas isso não é tão fácil de acontecer. O mais fácil é que um termine e o outro fique ressentido. Geralmente, um dos lados acorda para o que está sentindo ou para aquilo que ele não está mais sentindo, e termina a relação. Quem termina pode até sentir culpa ou medo de estar tomando uma decisão precipitada, mas se não ama mais, se essa pessoa que está terminando realmente não sente mais amor, apesar dos receios todos, dá um alívio. Mas só que a outra pessoa, o outro lado dessa história, não queria terminar. Ainda ama. Aí vem todas aquelas emoções, Como é que eu vou conseguir viver sem essa pessoa? Será que eu vou conseguir esquecer? Será que eu vou conseguir superar? Eu vou conseguir refazer a minha vida? Porque o término nem sempre coincide com o fim do amor. Nem sempre eles estão juntos. Terminar e deixar de amar. Aí um não quer mais, só que o outro continua amando, E aí, como é que eu faço para parar de amar alguém? Seria tão bom, se tivesse um botão de liga e desliga nas emoções da gente, só que não é assim que funciona, E aí a pessoa tem que lidar com aquele amor que ela ainda sente, só que o companheiro não quer mais ou a companheira não quer mais. Então, o que a gente faz? A gente tem que tomar atitudes que nos ajudem. Primeira atitude, não se abandone. Não vá para os excessos, não arrisque a sua saúde bebendo demais, fumando demais, fazendo essas coisas em excesso. Não arrisque a sua integridade física, nem a sua autoestima, dando aquelas piradas, saindo com todo mundo para se provar que ainda está podendo. Sabe aquelas piradas que os humanos dão, nessas situações? Então, pois é. Aí vem aquele arrependimento e aquela solidão que são bem piores do que estava, antes. Quando você começa a sair indiscriminadamente porque não está aguentando a solidão ou não está aguentando a angústia, a sensação que a gente tem depois é pior, porque são coisas vazias, relacionamentos vazios que não dão em nada, e aí você se sente pior ainda. A autopreservação é muito importante nesse início, quando a gente se sente abandonada e desprezada. Então a gente tem que se proteger sempre também, não é só nessas ocasiões. A gente sempre tem que proteger a nossa integridade física, moral, emocional. Isso é muito importante. Segundo ponto, gente, vivam o luto. Toda relação que termina, existe um período de luto, Não ignore as suas emoções, dê vazão à tristeza, chore, grite, rebobine 1000 vezes, a fita na sua cabeça. É uma maneira de você assimilar o término, de você elaborar tudo isso que está acontecendo. Se reintegre, junte os pedaços, porque você provavelmente deixou muitos pedaços seus, muitas partes suas perdidas nessa relação, desconectadas dentro de você, que ficaram na relação com o ex. E agora você tem que juntar tudo e ressignificar tudo isso. Por que acabou? O que estava bom? O que não estava, É uma reflexão importantíssima. Quem se esquece e vive só para o outro se sente completamente vazio quando o relacionamento acaba. A gente tem que viver para a gente, nós temos que viver para nós mesmos e aí viver junto com alguém. Isso é muito importante. Reconheça o que te fez mal, se perdoe pelas falhas que você pode ter cometido, E, sobretudo, compreenda por que terminou e aceite. Nós não podemos forçar ninguém a nos amar ou ficar com a gente sem que a pessoa queira. Nessa fase, nós estamos muito vulneráveis. Sempre que existe um rompimento onde você ainda tem um sentimento,
vai ficar vulnerável sim, inconformada, né? Então as recaídas são um perigo, não é verdade? Né? Precisa tomar muito cuidado. Geralmente, quando a gente está carente ou se sentindo desamada, a gente pensa nos momentos bons, nos momentos lindos, nos momentos de carinho, de cumplicidade. A gente não lembra dos momentos ruins, né? Pelo menos num primeiro momento, que depois a gente vai lembrar sim dos momentos ruins. Né? Então aí a gente fica se atormentando, é aquele, sabe, aquela angústia que dá, né? Isso também faz parte do luto, as emoções que a gente tem nessas circunstâncias. Aí vem a recaída, né? Você quer aquilo, você quer o conforto de se sentir amada, porque é muito difícil lidar com a rejeição. Só que aí, quando você recai e vê que está diferente do que era, ou que a pessoa, apesar de ter tido essa recaída junto com você, continua não querendo voltar, aí você se sente pior ainda, né? Então, lembre-se do porquê que vocês terminaram, né? Lembre-se do porquê que vocês terminaram. Vocês terminaram por uma razão e que provavelmente não foi a melhor das razões, né? Foi triste, foi chateado, né? Foi uma coisa que te chateou. E isso nos leva ao terceiro ponto. Junte toda a sua autoestima, todo o amor próprio que te resta e se afaste. Não procure a pessoa, não peça migalhas, não fique stalkeando a pessoa, né? Não fica perseguindo essa pessoa nas redes sociais ou perguntando para amigos em comum, que você vai se machucar. Né? O ideal é que você bloqueie tudo. Também não tente ficar amigo ou amiga do ex ou da ex, né? Porque quando você ainda está machucado, não existe espaço para amizade, não tem espaço para esse tipo de relação, porque ainda vai doer, né? Você vai fazer o quê? Você vai ser amiga, você vai ouvir confidências da pessoa falando de outra pessoa ou olhando para outra pessoa, já que você está amiga dele, né? Ou amigo dela. Então não funciona, não vai dar certo. Tudo tem um momento certo. Pode até ser que no futuro vocês venham a ser amigos, principalmente se tiverem filhos. Então tem que ter uma relação legal, né? Mas não adianta forçar uma barra só para ficar perto da pessoa. Imaginou se ficar ouvindo a pessoa falar de outra? Isso é uma violência, né? E se você se gostar, você não vai fazer isso com você mesmo. Não confunda dor com obsessão. Isso é uma coisa para você prestar atenção. Aceite o fim. A gente tem que aceitar o fim. Isso é importante para a tua saúde mental e é digno, né? Porque ninguém é obrigado a gostar da gente. A gente também não morre por causa de ninguém. Se livre das lembranças, né? Pelo menos num primeiro momento. Não fica olhando foto, chorando, né? Isso é martírio. Se bem que existe uma fase onde isso é até necessário, né? Mas tem um tempo, é justamente o tempo do luto que você vai vivenciar. Mas depois exclua o ex ou a ex das redes sociais, né? Existe um momento em que você tem que dar uma blindada, porque senão fica muito difícil superar. Sabe aquele papo de quem não é visto não é lembrado? Você tem que dar uma distanciada. Nesse momento doloroso, isso é sobrevivência emocional. Não use os filhos para alcançar o ex ou a ex, não use os filhos para se vingar do ex ou da ex, né? Filhos não tem nada a ver com isso, tá? É difícil esquecer a rotina que nós temos com uma pessoa, a convivência, mas é preciso seguir em frente, gente, não tem como, né? Desapegar. E é difícil, né? Lidar com rejeição, mas não é impossível, a vida continua para todo mundo. É difícil precisar o tempo do sofrimento nesses casos, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Depende de como cada um reage e das atitudes que cada pessoa toma para poder superar. Mas se depois de um ano você ainda chora, né? Você ainda não consegue refazer sua vida, então procure a ajuda de um terapeuta. Eu acho que isso que vai ser importante. Porque, como eu disse, a gente precisa diferenciar a dor de uma separação, de uma perda, de uma obsessão, né? A gente não pode ficar obstinadamente atrás de uma lembrança ou de uma esperança que talvez não role nunca mais. Mude os seus costumes, você tem que se cercar de pessoas queridas, procure um ambiente sereno, tranquilo, seguro, acolhedor e protetor, né? Fique com pessoas que te façam bem, que te deixem tranquila. Viaje, invista em você, se trate bem, fique bonita para você mesma. E por último, e muito importante, não pule para um outro relacionamento enquanto não tiver esse término bem entendido na sua cabeça. Enquanto você se sentir machucada, procure não se envolver com ninguém, dê um tempo, né? Porque quando a gente engata
num relacionamento novo, ainda machucado, a gente tem uma chance muito grande de confundir os sentimentos, de levar traumas, né, coisas não resolvidas para essa nova relação. Portanto, tenha calma, isso vai passar. E com amor próprio a gente consegue se curar. Qualquer pessoa pode deixar de te amar, menos você mesmo, tá bom? Ficam todas essas dicas. Eu espero que quem esteja sofrendo por um término de relacionamento, invista em si mesma, sabe? Viva o luto, mas siga a sua vida, tá? Com amor próprio. Amor próprio cura quase tudo, tá bom? Gente, beijo pra vocês, compartilhem, né? Ativem o sininho de notificação, deem o seu like, se inscrevam no canal e assistam os anúncios, hein, gente? Que aí vocês estão me ajudando, tá bom? Beijo, até o próximo!